Olá! Hoje eu vou te mostrar como perder o medo da rejeição, como transformar os nãos que você recebe na vida como chave para a sua vitória. Vamos lá? Fica comigo até o final desse vídeo. Bom dia, bom dia, bom dia! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eveline Lima e hoje é dia de prosperidade à luz da Bíblia. Vamos fechar os olhos para a gente fazer a oração primeiro? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Todo-Poderoso, queremos agradecer pela Tua presença neste momento. Queremos agradecer pela presença de toda a espiritualidade amiga, de todos os mentores de luz. Queremos agradecer por estarmos aqui vivas e termos a oportunidade de aprendermos com a Tua palavra. Peço que o Senhor nos direcione neste dia, mostrando o Seu caminho, nos mostrando o que devemos fazer. Direcione essa palavra para cada uma de nós, que cada uma possa ser tocada naquilo que ela precisa neste momento. Peço ainda para que possa ser colocado todos os remédios energéticos e espirituais na água que nós formos tomar. Que cada uma receba aquilo que precisa. Amém. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Vamos lá? Gente, hoje nós vamos lá para o livro de Êxodo e eu vou te falar uma coisa. Se prepara porque essa história é cabeluda, é de arrepiar os cabelos. Gente, é uma história intensa. A gente vai aqui no capítulo 3, versículos 18 a 20. Primeiro a gente vai começar aqui, tá? E ele diz o seguinte: E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito. Aqui ele tá falando com Moisés, tá? E dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. O que ele começa falando aqui, gente? Ele começa dizendo o seguinte: olha, Deus fala para Moisés, eu vou te mandar numa missão, mas eu não vou te mandar sozinho. Lembra que Deus é da coletividade, né? Ou seja, ninguém vence sozinho. Presta bem atenção nesse princípio, nessa marca registrada de Deus. Então ele diz, eu vou te colocar pessoas para te ajudar nessa missão. E você vai levar os anciãos com você. Quem eram os anciãos? Eram as pessoas sábias do povo de Israel. Os líderes, né, daquele povo. E aqui ele continua falando, vocês vão passar por um caminho de 3 dias no deserto, para vocês depois chegarem à terra prometida de vocês. Então, primeiro vocês vão se sacrificar pelo seu Senhor. Nessa missão, tanto nessa missão junto ao faraó, quanto depois no deserto até chegar na terra prometida. E aqui, gente, o que Deus mostra? Você pediu liberdade, não pediu? Mas para a sua libertação, primeiro você começa com sacrifício. Ou seja, primeiro você vai ter que passar por algo, se fortalecer, aprender, evoluir para depois você chegar onde você deseja. Na sua liberdade e na terra prometida, tá? Na terra de abundância. E aqui ele continua. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. O que ele fala aqui? Ele já antecipa para Moisés e para o povo de Israel que o quê? O faraó não vai deixar vocês irem. Eu sei disso. Eu sei que ele vai, ou seja, eu sei que haverá resistência do faraó. Eu sei que ele vai resistir a todo custo libertar vocês. Então se preparem para isso, porque ele vai resistir. E ele diz, se prepare para os nãos que vocês vão receber, que vocês vão receber muitos nãos do faraó. Então se preparem para isso e não desanime. Não desista no meio do caminho. Eu já sei que isso vai acontecer e eu vou abrir esse caminho, tá? E aqui ele diz, portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Então aqui, gente, Deus já conta. Ele sabe que o faraó vai resistir e ele diz, eu vou pesar a minha mão sobre o Egito. Eu vou castigar o povo do Egito para que eles possam entender quem é realmente Deus. Ou seja, que eles possam ver o meu poder e a minha autoridade nesse lugar. Então eu vou pesar, eu vou castigar esse povo. Olha só o que vem por aí, gente. E aqui ele diz, só depois que tudo isso acontecer é que ele vai liberar vocês para ir embora. Deus antecipa todo o processo aqui. Ele já sabe o que vai acontecer. E ele diz, tenham noção do que vai acontecer para vocês não desistirem no meio do processo. Eu vou abrir esse caminho. Agora, antes da gente continuar, eu quero que vocês vão lá no capítulo 10, que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só o que ele diz. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com o faraó,
porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça os meus sinais no meio deles. Ou seja, aqui Deus mostra que ele endureceu o coração do faraó de propósito. Então você vai ver vários nãos que o faraó vai dizer aqui pela frente, para a liberdade deles. Ou seja, ele vai tentar bloquear a todo custo a libertação deles, do povo de Israel, tá? E aí Deus diz, eu fiz esse propósito, eu endureci o coração dele, porque eu preciso que esse lugar seja palco, seja cenário, para eu mostrar o meu poder e autoridade. Porque eles ainda não acreditam em mim, eles não acreditam no meu poder. E eu vou mostrar para eles por quê. O povo do Egito, gente, é um povo que ele é politeísta, ou seja, acredita em vários deuses. Inclusive o faraó era tido como se fosse um deus deles. E aí Deus vai mostrar, ninguém está acima de mim, ninguém está acima do meu poder. Eu vou mostrar para eles ali o meu poder e autoridade. Esse cenário todo, tudo isso que vai acontecer, tem uma razão maior, um propósito maior, que é eu mostrar o meu poder, para eu me estabelecer perante esse povo, tá? E aqui ele continua, e para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, ou seja, para os seus filhos e para os seus netos, o que eu fiz nesse lugar, né? Ou seja, o que eu pesei, a minha mão pesada, os meus castigos, as minhas feridas aqui nesse lugar do Egito. Por quê? Ele quer que mostre de geração em geração, porque eles não acreditavam no poder de Deus, eles não acreditavam naquele Deus de Israel. Eles tinham outros deuses. E aí ele diz, eu quero que eles sejam testemunhos vivos. Eles vão passar por tudo isso, porque eu quero que eles sejam testemunhos vivos do meu poder e autoridade, de quem eu sou. Para eles entenderem que eu sou o Senhor deles, que eu sou muito mais forte do que os deuses deles. Tá? Então aqui ele tem um propósito muito maior com essa missão. E ele endurece o coração do faraó de propósito. Tá? Aqui nós vamos continuar lá no capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Gente, aqui presta atenção nessa história, porque ela tá cheia de aprendizados para a nossa vida real, tá? Então aqui primeiro ele começa mostrando o quê? Que você nunca está sozinho, que tudo é pela coletividade. Tudo tem mais pessoas envolvidas, você nunca vence sozinho. Depois ele te mostra o quê? Na vida, eu vou te apresentar vários nãos. Eu vou usar pessoas e situações para dizer não para você em diversas situações. E eu quero que você saiba que você que não é para você desanimar, que não é para você desistir. Porque eu estou fazendo isso de propósito, para te fortalecer para algo maior. Então aqui ele está te ensinando tudo isso. Presta atenção nos ensinamentos que ele traz aqui, tá? Porque isso é para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E aqui quando ele fala, gente, Moisés diz o quê? Eles não vão crer em mim, eles não vão me ouvir. Ou seja, eles nem acudirão à minha voz. Pois como ele vai perceber que o Senhor... Eles vão perceber, tipo, o Senhor não veio, ele não está aqui. O que Moisés mostra nesse momento, gente? Medo de rejeição. Ele tem medo do faraó rejeitar ele. Gente, o faraó era tido como um deus. Ele era o rei do Egito. Era um homem super poderoso. Ele diz, o faraó não vai nem me ouvir. Olha o medo da rejeição aqui do faraó. Olha ele se mostrando inseguro. Ele mostrando, colocando para fora as inseguranças dele perante Deus. E eu vou te falar uma coisa. Escuta bem o que eu vou te falar. Deus, ele vai usar a sua missão para te fortalecer. Ele vai usar a missão de Moisés aqui para fortalecer ele. Então, lembra sempre disso. A sua missão, enquanto você estiver na sua missão, Deus vai revelar a sua missão e ele vai te confrontar durante essa missão, vocês vão ver aqui, ele vai te confrontar o tempo todo. Ou seja, ele vai confrontar os seus medos, as suas sombras, as suas fraquezas. Então, ele vai usar a sua missão para confrontar os seus medos, as suas fraquezas. O tempo todo ele vai confrontar, porque ele quer te fortalecer naquele lugar. Gente, Deus, ele é um Deus que ele aproveita tudo. Ele não é um Deus de desperdício. Nada é desperdiçado. Então, o que acontece? Ele vai usar Moisés para cumprir aquela missão. Ele vai usar Moisés como instrumento para cumprir aquela missão e ajudar outras pessoas. Mas ele vai usar também a missão para fortalecer Moisés. Tá vendo que um usa o outro? Nada é por acaso. Lembra de uma coisa. Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E aqui eu quero que você entenda o seguinte. Ele não vai escolher alguém que já está capacitado para fazer essa missão. Porque ele sabe que a pessoa não vai se transformar nesse processo. Ela já está capacitada. Então ele vai escolher alguém que ele quer capacitar nessa missão dele.
Ele vai usar essa missão para capacitar alguém que ele escolheu. Então a sua missão, ela veio para você, não foi por acaso. É porque de alguma forma ela vai te confrontar, ela vai te fortalecer para você receber algo maior. Então presta bem atenção nisso, tá? Porque nada é por acaso. E aqui ele diz, deixa eu até ver aqui, peraí. Então aqui também, gente, ele mostra um negócio. Quer ver? Onde que foi a parte que eu anotei aqui pra vocês? Não era esse não. Aqui continuando, ele diz, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe um bordão. O que era o bordão? O cajado de Moisés. Né? Então Deus pergunta, ele mostra ali o cajado. Então ele disse, Deus disse para Moisés, lança-o na terra. E aí Moisés foi lá e lançou o cajado. E ele virou uma serpente. E Moisés fugia dela, morrendo de medo, né? Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Gente, aqui Deus está sendo contraintuitivo. Por quê? Quando você vai pegar uma serpente, você pega ela pela cabeça, que é onde você vai conseguir controlar ela para ela não te picar. Porque se você pega pelo rabo, ela vem em cima e te pica. Só que aqui Deus fala, não, você vai pegar pelo rabo, você vai pegar pela cauda dela. Moisés morrendo de medo, mas obedeceu, fez o que Deus pediu. E no momento que ele obedece, presta atenção, no momento que ele obedece a Deus, aquilo volta a ser cajado de novo. Deixa de ser algo perigoso, deixa de ser um inimigo, para ser algo comum de novo. Tá vendo que ele transforma o comum no sobrenatural, e o sobrenatural depois no comum. E aqui ele vai te mostrar. Por que ele mostra isso para Moisés? Porque ele quer que Moisés faça isso perante o faraó. Para o faraó ver que ele tem poderes sobrenaturais, que ele tem autoridade. Ele fez isso, Deus fez isso com Jesus também. Ele deu poderes sobrenaturais para Jesus, para que o povo pudesse saber que era Deus se manifestando ali naquele lugar. Que ele foi um escolhido de Deus, que ele foi um enviado de Deus. E da mesma forma ele estava fazendo com Moisés. Na hora que você mostrar esse poder sobrenatural, eles vão entender que fui eu que te enviei. Então você não precisa ficar com medo. E aí, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente e quando a tirou, eis que a havia tornado como o restante da sua carne. Ou seja, ela tinha se curado novamente. Então, o que ele mostra aqui? A mesma mão que fere, que traz os desafios, é a mesma mão que cura, que também traz as vitórias, tá? Então ele diz, o que vai diferenciar aqui? A sua obediência a Deus. Quando você obedece a Deus, você recebe toda a proteção necessária e você recebe também a cura, tá? Então ele mostra isso aqui. Aqui ele continua, se eles não crerem em você, ou seja, você vai chegar lá no faraó e vai mostrar isso que você acabou de fazer aqui. Ele vai ver o poder sobrenatural. Se quando você fizer o da serpente, ele não acreditar em você, você mostra o segundo, que é o da mão. Se mesmo assim ele não acreditar em você, aí a gente começa com a primeira praga, que começa a pesar a mão. O que Deus mostra aqui? Que ele manda os sinais. Ele manda de forma tranquila no início, né? Não vai ofender, não vai machucar ninguém. Então ele manda os sinais o tempo todo para nós. Se a gente não obedece, se a gente não segue aquele sinal e muda a nossa vida, em razão daquilo que ele está pedindo para nós, o que acontece? Ele começa a pesar a mão dele. Então ele vai aumentando, ele vai pesando a mão de forma gradativa. Ele começa pequenininho até que ele chega no auge. Então aqui, gente, fica uma lição para vocês. Quando Deus enviar um sinal, quando você perceber que Deus está querendo uma mudança na sua vida, uma mudança de atitude, faça nos primeiros sinais. Porque senão ele vai pesar a mão. É aquilo que a gente fala, né? Que o universo ele vai mandando sinais, vai mandando sinais. Quando você não ouve, ele vem e chega com voadora logo de cara. Por quê? Ele mandou sinais. Você não ouviu? Ele se irrita. Ele levanta a ira de Deus e vem dando voadora. Opa, peraí. Tô vendo que você não tá entendendo qual que é o meu poder e minha autoridade aqui. Você não tá deixando, você não tá aceitando a minha autoridade sobre você. Então eu vou te mostrar como é que é se obedecer. Entende como que Deus faz? Você vai ver que aqui ele vai trazer a ira dele também contra Moisés. Tá? Então aqui ele vai aumentando de forma gradativa e assim também é na nossa vida.
Antes, eu quero falar para as pessoas que são novas aqui. Se você é nova por aqui, esse conteúdo está te apoiando de alguma forma, eu peço também que você apoie esse canal, para que esse canal possa crescer. Então, comece a nos seguir, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, porque quando a gente compartilha o bem, né, algo que vai fazer bem na vida da pessoa, a gente recebe de forma multiplicada. Outra coisa que eu quero te falar, nós temos também o grupo exclusivo no WhatsApp do Clube Diamante. Gente, é gratuito e transformador, tá? Você não vai pagar nada. Lá eu vou mandar práticas, exercícios, informações importantes. Então é só você se inscrever no link da bio ou no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Continuando aqui. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O que ele diz aqui? De novo, gente, de novo vem a insegurança de Moisés. Ele traz de novo, ele relembra o tempo todo das limitações dele. Mesmo Deus mostrando o poder sobrenatural, ou seja, Deus mostrou para ele que ele é capaz de transformar um cajado numa serpente, uma mão numa doença e curar, mesmo assim, Moisés ainda não estava confiando em Deus. Mesmo assim, Moisés ainda não tinha fé naquela transformação. E ele diz, eu sou cheio de limitações, eu não consigo falar. Talvez, não sei te dizer que eu não estudei sobre isso, mas talvez Moisés às vezes era muito tímido, ou às vezes tinha uma gagueira. Ou seja, ele mostra aqui, eu tenho muita dificuldade para falar com outras pessoas. Então, ou seja, aqui ó, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Como é que eu vou falar para esse povo se eu não sei falar? Tá? E aí Deus responde, olha só, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Aqui, ó. Ou quem faz o mudo? Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Ou o que vê? Aquele que enxerga? Quem foi que fez ele? Quem foi que fez o cego? Aí ele diz, não sou eu, o Senhor, que faz tudo isso? Eu vou criar essa habilidade em você. Essa habilidade de falar. Eu sou o criador de tudo. Eu crio o cego, eu crio o mudo, eu crio aquele que vê, aquele que ouve. Eu crio tudo. Eu trago essas habilidades. E eu estou dizendo, se eu estou te colocando essa missão, eu vou te capacitar para ela. Eu vou criar essa habilidade em você. E aí ele continua. Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. O que ele diz aqui? Não aceita suas desculpas. Não aceito. Eu não vou retirar a sua missão por isso. Você vai. Ele diz, vai. E eu serei a tua boca. Olha só, novamente aqui ele fala na Bíblia. Eu não estou com você. Eu não estou na sua boca. Eu sou a sua boca. Eu serei a sua boca. Ou seja, eu já estou dentro de você. Você vai receber a inspiração e vai falar as palavras. Então, eu vou falar o que você tem que falar. Eu vou revelar através de você, através da inspiração divina, o que você tem que falar para esse povo, tá? Então, ele mostra aqui. Aí vem Moisés. Ele não se cansa, Moisés. Olha para você ver. Ele passando essa vergonha que estava com Deus e ele não se cansa. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Ou seja, o que ele faz aqui? Ele rejeita a missão de Deus. Nesse momento, ele provoca a ira de Deus. Porque ele rejeita, ele fala, mande quem o Senhor quiser, menos eu, me deixa aqui no meu cantinho. Eu não consigo me transformar, eu não consigo mudar. Me deixa aqui no meu conforto, coloque outra pessoa no meu lugar. Aqui, Moisés viu que Deus não estava querendo tirar ele da... Ou seja, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, Deus não tirava ele da missão. Então, aqui ele apelou para o mais forte. Olha, me deixa aqui e coloca outra pessoa no meu lugar. Olha o que ele faz. Aqui ele está no auge do desespero dele. Meu Deus, não vai ter jeito. Ele realmente quer me colocar nessa missão. Ele está tirando todas as minhas desculpas, arrumando todas as soluções possíveis para me colocar nessa missão. Então, aqui... Moisés mostra o auge do desespero, o auge da resistência. Ele insiste nessa resistência, ele insiste nessas limitações. E ele não quer transformar as limitações. Porque Deus falou para ele que ele ia transformar as limitações dele. E ele não quer transformar as limitações dele. Aqui, gente, ele se mostra literalmente um homem de pouca fé. Deus, quando ele se ira aqui, ó, quer ver? Continuando aqui. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse... Não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, te alegrará em seu coração. O que ele diz aqui? Aqui acende a ira de Deus contra Moisés, porque Deus estava cansado das desculpas de Moisés.
das inseguranças de Moisés não querer se transformar. Ele estava cansado disso, ele fica nervoso com Moisés por isso. Ele fica nervoso com a falta de fé de Moisés. Só que Deus é um Deus de misericórdia. Ele diz, você pode fazer o que você quiser, você pode espernear, você pode chorar. Eu não te tiro dessa missão. Essa missão, ela tá para você por algum propósito. Você precisa dessa missão para você evoluir, para você crescer. Ou seja, Deus colocou Moisés aqui para quê? Para aumentar a coragem, a confiança dele. Para aumentar a autoridade dele, porque ele não tinha nada, gente. Ele queria esconder no fundo do poço. E aí Deus diz, tá bom, eu vou te ajudar de alguma forma. Da missão eu não te tiro. Você pode fazer o que você quiser que da missão eu não te tiro. Mas eu vou te ajudar. Eu vou trazer uma solução para você. Arão não é um homem que fala fluentemente? Ele não fala muito bem? Ok, eu vou colocar ele para te ajudar nessa missão. Ele vai ser seu porta-voz, porque ele fala muito bem. Então, olha o que Deus faz aqui. Ele coloca pessoas para nos ajudar na nossa missão. Para ajudar a gente a alcançar a nossa missão. E assim é na sua vida também, você pode observar. Deus está colocando pessoas para ajudar você a realizar a sua missão, a alcançar, chegar até no final da sua missão. Você pode observar, tem pessoas que vão facilitar o seu processo, que você fala, gente, mas por que ela está me ajudando? Deus enviou ela ali. Para que você possa alcançar, tá? Mais uma vez, Deus é um Deus de coletividade. Olha a marca registrada. Você não vence sozinho, tem mais gente junto com você, tá? E aqui ele diz, tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. O que ele mostra aqui, gente? Ele vai mostrar a hierarquia aqui. Ou seja, eu vou revelar a você, através da inspiração divina, você vai falar o que eu estou falando para você, você vai colocar para fora, e Arão, ele vai transmitir para o povo. Ele vai ser um porta-voz para o povo. É como se ele fosse um intérprete, tá? Então pensa aqui, Deus é o locutor, ele é o radialista. Ele que tem a mensagem. Ele vai usar Moisés e Arão apenas como instrumentos para aquela missão. Apenas como instrumentos para revelar o que Deus tem para falar, tá? Então Deus é o locutor, é o radialista. É ele que tem a mensagem. Moisés, ele é o quê? O microfone. Através dele que vai sair a mensagem. E Arão é como se fosse a caixa de som. Vai amplificar para o povo. Fica mais fácil de entender, né? Então Deus vem como locutor, como dono da mensagem. Moisés vem como quem recebe a mensagem e repassa. Ou seja, traz a mensagem aqui e traz, tipo, voz para essa mensagem. E Arão vem como a caixa de som e leva para todo mundo. Ou seja, amplifica, leva para o povo essa mensagem, tá? E aqui, gente, a partir de agora, vocês vão ver que começa o quê? Ele vai lá falar com o faraó e mesmo diante dos primeiros sinais do cajado, o faraó resiste. Não vou libertar. E aí começam as 10 famosas pragas do Egito, tá? Porque essas 10 pragas ficaram muito famosas. Por quê? Gente, literalmente, Deus pesou a mão com os egípcios. Claro que ele tinha um propósito muito maior, mas foi um momento realmente de uma história grandiosa e muito marcante na Bíblia. Então começa as 10 pragas do Egito aqui, tá? Qual que é? Ou seja, ele falou não para os primeiros sinais. Vem primeiro as águas do Egito se transformando em sangue. Então o rio Nilo, que era um rio sagrado para o povo do Egito, se transforma, as águas dele se transformam em sangue. Todas as águas do Egito se transformam em sangue. E aí, mesmo diante disso, o faraó fala, não te dou liberdade, quem manda aqui sou eu, não vou libertar vocês. E aí, continuam as próximas pragas. Então, vem as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes dos animais, as úlceras, a chuva de pedras com fogo, os gafanhotos, vem a escuridão e, por último, vem a morte dos primogênitos. Essas são as 10 pragas. Cada praga que Moisés colocava lá no Egito, o faraó vinha e falava não. Ou seja, cada vez mais ele fortalecia aquele bloqueio à liberdade dos israelitas, tá? Então ele não libertava. Quando chegou na última, que foi a morte dos primogênitos, olha o que acontece.
Deus, o que foi? Ele matou todos os primogênitos do Egito. Então, desde o primogênito do faraó até o primogênito da serva. E, inclusive, os primogênitos dos animais. Gente, todas as casas tinham morte. Todas as casas do Egito tinham morte. Porque ele matou todos os primogênitos. Os primogênitos eram os queridinhos do faraó. Tinha uma razão especial ali, né? Ele tinha uma questão especial com os primogênitos. E Deus foi lá e retirou todos os primogênitos. Quando ele faz isso, o faraó se levanta, assusta com aquilo que aconteceu e diz, nossa, pega, vai lá, chama Moisés e fala, pega o seu povo, pega o seu rebanho, seu gado, suas ovelhas, vai embora daqui. E vai rápido, porque se vocês não forem embora, todos nós morreremos. Aqui ele vê o poder de Deus. Aqui ele vê que ele não tem poder suficiente contra Deus. Aqui ele vê que Deus é muito mais poderoso que ele e que os deuses do Egito. Porque ninguém conseguiu conter Deus. Aqui Deus consegue aquilo que ele tanto queria. Mostrar o poder e a autoridade para os egípcios. Aqui ele consegue mostrar quem é o mais poderoso. Quem é o superior ali. Quem é o Senhor Deus. E aí o faraó fica morrendo de medo e fala, pega tudo de vocês e vai embora correndo. Porque senão todos nós vamos morrer aqui. Aqui ele acredita que Deus é capaz de matar todo mundo ali naquela terra. Depois de tantas pragas que se realizaram e finalizou com a morte dos primogênitos. Tá? E aí lembra que numa outra passagem que a gente tinha aprendido, que a gente tinha estudado, falava que o faraó ia entregar os ouros, as pratas, as roupas para os israelitas. E a gente pensava, nossa, mas como que ele vai fazer isso, né? Nesse momento, Deus fala para Moisés, agora você vai pedir para os egípcios as pratas deles, os ouros, as roupas, para quê? Para pagar tudo aquilo, aquela escravidão, todo aquele trabalho que eles fizeram no Egito, para pagar isso, para recompensar eles de toda aquela opressão, escravidão que eles viveram ali. E aí, quando Moisés pede às pessoas o ouro, a prata, as roupas, o que eles fazem? Entrega tudo para Moisés. Entrega e fala, pode levar. Pode levar. Eles não negavam nada. Porque eles estavam com medo de acontecer alguma coisa contra eles. Entende? Como que isso é retirado? Ou seja, então ali eles ganham a liberdade. Nesse momento eles ganham a liberdade. E além da liberdade, eles recebem as recompensas pelo que eles passaram ali no Egito. E vão embora. Aqui, gente, nessa história tem duas lições. Uma lição individual e uma lição coletiva. É o que eu te falei. Deus, ele aproveita ao máximo cada coisa que ele vai fazer. Então, aqui ele traz a lição para a vida de Moisés, que é a lição individual. Ou seja, cada não, Moisés tinha que se fortalecer na coragem. Ele tinha que se fortalecer na fé. Porque ele não sabia se a próxima praga ele ia conseguir fazer. Então, ele tinha que ter fé que ele ia dar conta de chegar naquele sim do faraó. Ele tinha que ter coragem para enfrentar o faraó. Continuar enfrentando, mesmo diante dos nãos, mesmo diante do poder do faraó. Então aqui é a primeira lição para Moisés, fortalecer ele, aumentar a coragem, a autoridade dele, inclusive perante o povo. Ou seja, ele não tinha autoridade nenhuma, ele tinha só medos e limitações sem parar. E aqui Deus trouxe a coragem dele, a confiança. A segunda lição para o povo do Egito, ou seja, eu vou mostrar para vocês quem é o Senhor de verdade. Eu vou mostrar para vocês quem é Deus, o meu poder e autoridade aqui. Porque até então vocês não acreditavam, vocês não obedeciam, vocês estavam oprimindo as pessoas, vocês estavam fazendo mal, vocês não estavam andando no caminho de Deus. E aqui a lição coletiva é, eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Aqui eu mostro para vocês o meu poder e autoridade e vocês vão ser testemunhos do que eu sou capaz de fazer e vai falar, inclusive, para as próximas gerações. 2 aprendizados. E aqui nessa lição, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Entendam que ao longo da vida de vocês, vocês vão receber muitos nãos. Eu tenho certeza que vocês já receberam vários nãos até aqui. E vocês vão receber muitos nãos ao longo da sua jornada. O não, gente, por isso que eu falo, transforme o não em vitórias. Porque você vai usar esses nãos, Deus vai usar esses nãos na sua vida para te fortalecer para algo maior, para onde Ele quer te colocar. Então Ele diz, eu não estou utilizando esses nãos como punição. Eu utilizo isso, eu fortaleço isso na sua vida, esses nãos, para que você possa se fortalecer, crescer o seu poder, a sua coragem, a sua confiança.
Confiança em você mesma, confiança em mim. No que eu tenho para sua vida, acreditar, ter fé na minha promessa, que eu vou te entregar. Então ele diz, você vai receber não do trabalho, você vai ter problemas no trabalho, você vai ter problemas no relacionamento, você vai receber vários nãos nos seus relacionamentos, na família, nos seus amigos, e eu vou usar tudo isso para te fortalecer. Então, o que você vai fazer? Ele já te diz, ele já te antecipa, você vai receber muitos nãos. Não desista, não desanime no processo, porque tudo isso tem um propósito maior para a sua vida. E um propósito que você vai realizar para mim. A minha missão, para ajudar outras pessoas. Você vai ser o testemunho vivo da mudança, do meu poder, da minha autoridade, da minha glória, da minha recompensa na sua vida. Que mensagem forte, né? Gente, quando eu estava estudando essa mensagem, eu falei, meu Deus, uau! Que mensagem é essa? Quantos aprendizados nessa história, né? De Moisés. E nós somos como Moisés. A gente está o tempo todo olhando para as nossas limitações, para os nossos medos, para as nossas preocupações, ansiedades, tá? Meninas, vamos finalizar aqui, tá? Vamos perguntar um oráculo. Oráculo, qual que é a mensagem que essas mulheres precisam meditar neste dia? Qual é a mensagem que elas precisam refletir no dia de hoje? Qual é a mensagem para elas? Ok. Quais são as 3 coisas que eu mais amo em mim hoje? Faça uma lista. Então, você vai listar 3 coisas que você ama em você. Por quê? Quando você encontra algo que você ama, é algo que você, o quê? Admira. Então, isso fortalece a sua confiança. Uau, eu sou maravilhosa nisso, nisso, nisso. Então, isso vai fortalecer a sua confiança em si mesma, tá? A sua gratidão a Deus por ter te proporcionado isso também. Tá bom, meninas? Vamos fechar os olhos pra gente fazer a oração final? Geralda, bom dia, Adriana. Bom dia, maravilhosa. Bianca, Radassa, Clara, Olivia. Exatamente. Se fortalecer na fé e entender o poder de Deus. Quem é Deus? O quão poderoso Ele é. Tá bom? Meninas, vamos fechar os olhos? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, queremos agradecer por essa mensagem de hoje, por esse aprendizado. Quero te pedir também para que haja na vida de todas essas mulheres que estiverem aqui, para que elas possam se fortalecer na sua jornada, na missão que o Senhor tem para elas, que elas possam entender o quão grandiosa é essa missão na vida delas. A evolução, o aprendizado que o Senhor tem, a transformação de alguém comum para alguém sobrenatural. De alguém que realiza e vive coisas comuns para alguém que vive o extraordinário. Alguém que é testemunho vivo do seu poder, da sua autoridade, das suas promessas e das suas recompensas, Senhor. Peço que cada dia elas sejam fortalecidas nessa fé e nessa confiança no Senhor. Que elas se fortaleçam a cada não recebido. Que elas saibam que é o Senhor que está junto delas. E que o Senhor tem essa jornada para elas de fortalecimento. Que elas não desanimem, Senhor. Que essa semana seja uma semana de testemunho. Uma semana de coragem, de confiança, de fé, Senhor, no Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada pela presença da espiritualidade amiga também, de todos os mentores de luz e de todas as mulheres que estão aqui presentes. Gratidão imensa. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo!